adotado como família missionária, né? Eu queria aproveitar a oportunidade de passar para dar um agradecimento pessoal para esta amada igreja, né? Quando o pastor Messias me avisou, né? A gente ficou surpreso, mas somos gratos a Deus porque, com certeza, esta amada igreja está contribuindo para a expansão do reino. E isso para nós é de grande alegria, né? Poder estar aqui. A verdade, isso aqui é o projeto missionário, mas eu queria dar um pequeno relatório. Já conhecem a família, né? Então, aí falo um pouco da história, como nós iniciamos a implantação da igreja, né? Somos missionários da Maravilha, missões multiculturais, como se viu pelo Templo Batista Crenense de Goiânia, né? A família. A cidade, para aqueles que não conhecem, Senador Canedo é uma cidade de 120.000 pessoas, né? Todo plano. Irmãos, aqui é um pouco curioso, sabe? Porque a gente tem que subir, descer, curva por aqui, curva por aqui. Lá é diferente, né? A cidade tem 120.000 habitantes, para que os irmãos possam ver. E em relação ao ministério, irmãos, nós somos os primeiros em poder implantar uma igreja batista fundamentalista conservadora, né? Que prega apenas a palavra do Senhor, né? E essa foto representa o grupo com o qual nós estamos trabalhando atualmente. Nós temos um grupo de 75 pessoas como frequência nos dias domingo, né? E os irmãos vão poder ver que a maioria são jovens, né? Jovens casados, né? Deus tem nos dado a graça de poder ver um ministério abençoado, crescendo, né? Nada disso, irmãos, corresponde a mérito humano, apenas a graça do Senhor, fazendo uma obra em meio ao seu povo, né? Então, e estamos, irmãos, entrando na fase final, literalmente. O que estou querendo dizer com a fase final? Estamos entrando na fase de consolidar a igreja. Somos missionários, né? A ideia é que Deus nos permita iniciar novos trabalhos, né? E quando eu faço de consolidar a igreja, quando estou falando de consolidar a igreja, estamos preparando a igreja para que possa assumir todas as suas responsabilidades em relação ao cuidado que demanda a igreja. Uma das minhas preocupações, por exemplo, é que o dia que eu sair e convidar talvez alguém a assumir o pastorado da igreja, a igreja tem que ter condições de poder sustentar esse obreiro, esse pastor, né? Então, nós estamos trabalhando nessa fase, né? Que basicamente é estruturar a igreja para poder assumir compromissos. Apesar que nós estamos num local alugado, né? Nós pagamos nossas próprias contas, né? Aluguel, serviço de água, de energia, despesas de manutenção, tudo aquilo que demanda cuidado. E estamos também ensinando a igreja a poder sustentar um pastor, né? No caso, a igreja já está aprendendo a fazer isso, né? Direcionando uma oferta pastoral. Então, a ideia é que daqui a 3 ou 4 anos no máximo, a gente estará saindo da igreja. Pastor, e cadê o prédio? Cadê o patrimônio? Uma pergunta interessante, né? Irmãos, vocês acreditam no arrebatamento? Sim. Sim. Acreditamos. Amém. Não quero entrar numa fria, tá? Não. Ok. Mas, irmãos, sejamos honestos. A gente, após nos encontrar com o Senhor ou ser arrebatados por eles, vamos deixar essas coisas para quem? A pergunta. Mas, claro, é importante trabalhar nesse sentido, né? Quero aproveitar a oportunidade também para apresentar o relatório, né? Nós começamos a campanha no ano passado, se não devem lembrar, nós passamos com o intuito de poder levantar recursos para o terreno. Então, temos em estes momentos um fundo de R$53 mil, um fundo que tem sido levantado desde o ano passado até agora. O valor continua sendo o mesmo, 160 mil. Peço que os irmãos orem por essa necessidade, por favor, porque também nós apresentamos a necessidade de campanha pro terreno nas igrejas, né?
Mas voltando ao nosso assunto, irmãos, esse é o grupo com o qual nós temos. Um pouco da história, inicia o dia 13 de janeiro de 2019, sob a nossa liderança, né, como família, e o nosso grupo era um grupo de 18 pessoas e atualmente temos uma frequência de 70 a 75 pessoas. A maioria são jovens. E um detalhe interessante que gostaria que os irmãos louvem a Deus conosco, a igreja é transcultural. Nós temos uma igreja misturada, brasileiros e venezuelanos. 50 brasileiros, creio, e uns 20 venezuelanos, para ser exato, né? Os cultos domingos 70 a 75, na quinta-feira temos umas 30 pessoas na igreja, aproximadamente. Entende, irmãos, o contexto de São Paulo com Goiânia é totalmente diferente. Aqui em São Paulo, a vida é mais corrida, vou falar assim, o pessoal sai cedo para o serviço, para o trabalho, né? Geralmente acordam bem cedo para ir ao serviço. Lá não é tão diferente nesse sentido, só que lá tem uma questão que eu acho bem bacana, ou bem legal, é que o pessoal é receptivo para conversar, para fazer visita nas casas deles, tomar um café, e digamos que quase não se importam nesse sentido, né? Então, entre semana temos esse grupo de pessoas. Já me falaram que no Nordeste, por exemplo, também é desse jeito, né? Um pouco mais aberto, você vê pessoas na rua, com sua cadeira, com suas cadeiras aí na rua, conversando, tomando café. Lá em Goiânia ainda tem essa questão, um pouco, em alguns lugares, né? Bom, a foto da igreja, a escola dominical, o prédio que nós alugamos, os alvos do projeto: implantar igrejas, evangelismo e discipulado, e preparar e equipar obreiros para obras do ministério. Estamos trabalhando nesse sentido, irmãos, porque outra questão que estou apresentando nas igrejas é que daqui a 2 anos, nós como família, vamos iniciar o segundo projeto de implantação de igreja. Estaremos iniciando a segunda igreja, a partir dessa, né? Então, nós precisamos, irmãos, aumentar nosso sustento, né, como família, que está nesses momentos uns 65%. Precisamos de fortaleza espiritual e também temos a necessidade do terreno, só que é uma questão que temos deixado nas mãos do Senhor, porque sabemos que Ele está cuidando de todas as coisas, né? Eu já apresentei o projeto pro terreno aqui na igreja, né, o ano passado, continua sendo o mesmo. Cada metro quadrado custa R$400, a meta é chegar a 160 mil, e atualmente, irmãos, nós estamos com um fundo de 53 mil. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque é desta forma: são 2 fontes. Uma, através das igrejas co-irmãs, ou irmãos, né? Quando nós apresentamos nas igrejas, através do fundo, nós temos levantado R$33 mil. E o segundo fundo, a segunda entrada, é da própria congregação. Nossa congregação na igreja tem levantado R$20 mil, fazendo várias atividades, né? Comida, bazar de roupas, alguns lanches, salgadinhos, essas coisas, para poder levantar recursos, né? Então, literalmente, irmãos, todo esse apoio que nós temos aqui, eu vou falar assim, é através de irmãos brasileiros. Entendeu? Só de nacional. Então, tem sido uma bênção. Queremos agradecer a Deus pelas suas orações. O ano passado nós organizamos a igreja juridicamente, irmãos. Esse também foi um passo que nós decidimos dar devido ao crescimento da igreja. Não apenas em número, mas sobretudo em questão de responsabilidade e maturidade, né? Agora, graças a Deus, temos um grupo que tem entendido a sua responsabilidade. Na minha ausência, tem um grupo de 3 irmãos que auxiliam o ministério na minha ausência. Tem um jovem que nós enviamos no seminário 4 anos atrás, ele já se formou, agora voltou casado inclusive, e ele está nos auxiliando no ensino, né? Nas quintas-feiras. Inclusive com ele vamos iniciar nosso primeiro instituto bíblico na igreja, né? Então nós queremos preparar obreiros e, bom, neste semestre, né, ele estará ensinando,
mas os planos são de que o ano que vem a gente vai estar dividindo labores, né? Então queremos preparar obreiros e através dessa preparação poder abrir outros projetos, né? Que Deus possa levantar obreiros. Provavelmente ele seja um daqueles que nos ajudará no início desta nova obra em 2025. Aliás, a gente vai começar a trabalhar trabalhos de evangelismo e discipulado numa região da cidade, um setor que está a 10 quilômetros aproximadamente, mas que é muito populoso. Então nós queremos iniciar um ponto de pregação aí e posteriormente, 2025, iniciar a segunda igreja. E quem sabe esse jovem será talvez o pastor dessa igreja, né? Eu gostaria que ele seja o pastor da nossa igreja, só que tem um problema: família. A família dele é grande. Aliás, se eu brigo com a família, a gente vai perder umas 20 pessoas, pelo menos. E se ele chega a brigar com a família, então fica difícil. Não sei se os irmãos sabem que às vezes a família não consegue enxergar, né? Ele é o pastor agora. Já deixou de ser meu filho, meu primo, meu sobrinho. Entendeu? É complicado. Mas olhem por ele chama Marcos. O irmão que está cuidando dos adultos na igreja se chama Dimas, o irmão Dimas, braço direito, bom irmão, fiel ao Senhor, temente a ele nos auxilia no ensino com os adultos. E temos o líder dos jovens, né, o irmão Natan também, que estamos auxiliando ele com esse grupo precioso de jovens. Então, peço que os irmãos orem. E também, irmãos, eu deixo aberto um convite, né? Quando vocês quiserem e puderem, né? Façam uma visita, passem lá em Goiânia, em Senador Canedo, que para nós será de muita alegria poder receber os irmãos. Com toda certeza, a nossa casa estará à disponibilidade para receber. Nós gostamos que possa visitar o campo missionário e possa ver o que Deus está fazendo em nosso meio, né? Então, que Deus continue abençoando e agradeço também pela bênção que são os irmãos em relação a este ministério. Eu quero abrir, irmãos, um tempo de talvez de 7 minutos. Alguns irmãos têm alguma pergunta? Alguma pergunta em relação ao ministério? Alguma pergunta? Só, o irmão pode explicar um pouco mais sobre quanto já foi levantado para o projeto no terreno e quanto falta? Sim. O ano passado iniciamos a campanha, né? Literalmente nós iniciamos de zero, né? Então, a conta que nós usamos é a conta da Missão Maranata, Missões Multiculturais. E temos levantado até o momento 53 mil reais. Como expliquei para os irmãos, são duas fontes de ingresso. Uma, através das igrejas co-irmãs, né? Ou irmãos que nos ajudam a apoiar. Apenas eu peço que os irmãos possam me informar para eu repassar o recibo para o tesoureiro e assim dessa forma levar a contabilidade, né? E a segunda fonte de ingresso é da própria igreja, né? Nós temos animado os irmãos a poder trabalhar e poder nos esforçar para poder comprar esse terreno que eu sei que Deus vai nos dar, né? Então, tem sido dessa forma que, como temos trabalhado a campanha de recursos, né? Atualmente temos 53 mil reais, 53 mil e alguns quebrados por aí, e está faltando 107 mil reais. O ano passado, aliás, no início deste ano, eu tentei fazer um financiamento, só que infelizmente não dá certo. Vou explicar por quê. O assessor financeiro, né, ele me apresentou um plano de financiamento, só que no 104%. O que significa isso? Por exemplo, a gente pedia se emprestava, financiava 100 mil reais, por exemplo, né? No final das contas, a gente teria que pagar 208 mil reais. E, gente, esse dinheiro conta para a construção, por exemplo, né? Então, a gente desistiu de fazer isso e decidimos continuar juntando dinheiro, né? Para poder fazer conforme a Deus. Eu acredito que Deus vai nos dar os recursos. Como? Eu não sei.
mas eu sei que Ele vai fazer. Alguma outra pergunta, irmãos? Outra pergunta? Mais uma. Sim, pode. Uma dúvida. Vocês comentaram que estão visitando igrejas, Sim. tanto que já sustentam, quanto novas igrejas que possam vir a sustentar. Sim. Vocês têm quantas igrejas que já apoiam o ministério e quantas mais vocês precisam? É boa pergunta, viu? Ok, vou explicar isso para que os irmãos possam entender. Nós somos missionários atípicos. O que significa isso? Geralmente os missionários, ou as famílias missionárias, eles, antes de iniciar os trabalhos de implantação de igreja, por exemplo, antes de iniciar, eles passam primeiro pelas igrejas, né? Nosso caso foi totalmente diferente. Devido a uma emergência da época, não deu para fazer essa divulgação prévia, que toma em torno a 2 anos, a 3 anos, visitando igrejas. A média das igrejas que o missionário deve visitar são em torno, talvez, a umas 200 igrejas, né? Para poder tentar, digamos assim, ser apoiados com 10%, ou seja, 20 igrejas. Nós não tivemos essa oportunidade, devido a algumas questões que tivemos que prestar atenção. Então a gente levantou tendas na época, ou seja, fazíamos uma renda extra, né? E dessa forma nos mantínhamos. Mas, a contraparte, trabalhávamos com a igreja para poder trabalhar a questão de cuidado pastoral. Então aqui quero explicar algo que é muito importante. A IBF, a Igreja Batista Fundamental, que foi iniciada por nós, ela nos passa uma oferta pastoral no valor de um salário. Só que aqui entra uma questão muito importante. O dia que nós vamos sair da igreja, isso vai diretamente para um novo obreiro. Então, por que a igreja nos passa esse valor? Porque a igreja está aprendendo a sustentar a seu pastor. E estamos no processo de fazer isso, né? Então, é uma questão que a gente conversou, especialmente com a liderança da igreja, porque, querendo ou não, irmãos, eu conheço vários casos de igrejas que têm sido cedidas, o pastor é chegando, e às vezes as igrejas não têm condições de sustentar seus pastores. E isso daí chega a se tornar um problema, por quê? Porque o pastor vai ter que trabalhar secularmente e assistir à igreja. E às vezes dirigir forças não chega a ser tão efetivo, né? E isso limita muito o crescimento e o desenvolvimento de uma igreja. Então, atualmente, nós contamos, creio, se não estou errado, com o apoio de 14 igrejas. Só que os valores são, vou falar assim desta forma, são médios. Estou falando uma oferta média que chega a ser a 120, 130 às vezes. Então, você não pode ter uma ideia mais ou menos de quanto a gente tem. Então, quantas igrejas precisaríamos para poder ter um sustento acorde? Talvez o apoio das 25 igrejas. Eu estou falando nesse sentido, né? Então a gente não tem ainda isso, mas estamos trabalhando nesse sentido. Por isso que a porcentagem que eu coloquei é de 65%, incluindo o apoio que nós recebemos da própria igreja. Está entendendo? Só que aí a gente precisa trabalhar um pouco mais nessa questão, porque nós sabemos e entendemos que tudo isso, a partir da nossa saída, será repassado para o pastor que assuma a igreja. Entendeu? Pode ser alguém daí, ou pode ser alguém talvez convidado. A gente ainda não sabe. Estamos orando por isso. 14 igrejas, então. Sim, por enquanto. Amém. Aproximadamente, né? Amém. Então temos essa média aproximada. Entendeu? E isso contando que a gente não saiu muito, né? Então, a partir do ano passado que saímos, passamos 45 dias aqui em São Paulo, aquela primeira vez, aliás, 40 dias atrás, e agora que temos saído por 2 meses, né? Mas
Volto a falar, se não tivéssemos alguém que nos auxilia lá, nós não teríamos condições de sair. Então, essa é uma questão também importante explicar, né, do ministério. E também precisamos levantar recursos pensando na implantação da segunda igreja, que vai demandar gastos, né? Então, no início, por exemplo, nós vamos precisar talvez ajuda para levantar recursos para aluguel, levantar recursos para bancos, cadeiras, né? Uma mesa de som, talvez, né? Caixa de som, essas coisas que são necessárias para iniciar lá, né? Então, são coisas que a gente está trabalhando, né? Alguma pergunta, irmãos? Última, talvez, irmãs? Eu acho que pelo fato que o irmão Senado apresentou aí para nós estamos diante de um milagre, né? De tanto sustento assim, Deus providenciando, porque realmente, como o irmão não teve tempo, continua na obra, né? Com 14 igrejas somente ajudando, é muito pouco, né? Orar realmente para que Deus envie, né? Mas levantar mais mantenedores para a glória dele, né? Que Deus ilumine sempre. E isso aí é um processo, né? Porque a gente entende que na primeira passagem, talvez as igrejas não vão ter condições, né? Porque precisam, talvez, de um orçamento, precisam de levantar recursos para poder considerar novos missionários. E não somos os únicos, né? Que passamos, né? Mas é uma questão importante e a gente entende claramente isso. E a gente vê, né, irmão, o quanto é necessário a nossas igrejas contribuir para missões, gente. Aí, olha, só nós que estamos aqui vendo a dificuldade que o missionário tem para levar a palavra de Deus, né? Então, eu acho que nós, como igreja, assim, nós realmente devemos nos conscientizar do que é a nossa oferta missionária, né? Para apoiar os missionários, que Deus ilumine a cada irmão que possa contribuir realmente para a obra. E eu quero abrir só um parênteses, irmã, já que a irmã falou. Às vezes a gente gasta, vou falar assim, né? A gente compra uma latinha de coca que custa R$5 e compra talvez um sanduíche que custa 20, 25 reais. A gente gasta R$30 muitas vezes e a gente pensa, gente, não é nada. Mas esses R$30, vou falar assim, para um missionário representa talvez, irmãos, vou falar assim, representa talvez o combustível de um dia em algumas regiões. Gente, eu vou falar assim, às vezes a gente tem carro, né? Mas tem que abastecer. Então, tem momentos nos quais diz, gente, quanto você vai colocar? 30, 50 reais. A gente não enche o tanque. Está entendendo? A gente não enche o tanque. Então, não sei se os irmãos têm passado por essa experiência, né? Mas é curioso, mas representa muito na ajuda missionária. Em alguns lugares é dinheiro. Talvez aqui não, mas em outros lugares é. Tá bom? Ok, irmãos, eu quero compartilhar a palavra agora. Agradecer a Deus pela oportunidade também de poder estar aqui novamente. E agradecer também, apesar que o pastor não está aqui agora, mas agradecer a confiança do pastor para poder estar diante da congregação da igreja, né? Eu quero convidar aos irmãos a abrirem sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. 2 aos Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Né? A palavra do Senhor diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Deus, Senhor, que tua graça e misericórdia possa estar presente nesta noite. Quero te pedir, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ao coração de cada irmão. E se alguém está passando por um momento difícil e complicado, apenas eu te peço que o Senhor venha confortar o coração dessa pessoa, venha, Senhor, a fortalecê-la e que o Senhor seja quem fale nesta noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade, me ajuda a transmitir sua palavra de uma forma clara
e que tua palavra nesta noite possa ser pregada. Eu te peço essas coisas, Deus amado, no precioso nome de tu filho Jesus. Amém. Amém. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos leva como título Uma Aventura na Tempestade. Se há um lugar onde talvez a gente vai se sentir desamparado, com incertezas de não saber quando vamos pisar firme, esse lugar, sem dúvida, seria o mar. Alguém de vocês já teve aquela experiência de estar numa lancha, num barco? Eu nasci no litoral da costa peruana. Lá é muito comum, especialmente na região onde eu nasci, subir nos barcos e mar dentro, né? A sensação que você tem dentro do mar é uma sensação inestável, porque você chega a pensar, gente, e agora? Se este barquinho chega a afundar, o que vai acontecer comigo? Né? 6 anos atrás, eu tive uma experiência similar. Eu estava indo para Puraquequara, lá na Amazônia, na floresta amazônica, lá em Manaus. E estávamos indo numa pequena lancha, né, de 4 pessoas com motor, pelo Rio Negro. E aí eu fiquei pensando, gente, e se estragasse o motor, o que vai acontecer? E nós sabemos que esse tipo de rio não é como aquele rio de 1 metro, onde você afunda e você já chega em pé. É para baixo, né? Então, a gente chega a sentir inestabilidade muitas vezes. Isso se compara, irmãos, em que às vezes nós não podemos negar que em nossas vidas enfrentaremos problemas, desânimos, angústias, e que nos farão duvidar, inclusive, de andar numa tempestade espiritual. Você vai conhecer pessoas que entram em problemas, e é difícil para essas pessoas sair daí. E é interessante também comparar que nossa vida é comparada com uma aventura. A verdade, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Você não sabe, eu não sei. Então, amanhã vamos ter talvez uma aventura de diferentes tamanhos, e nesses momentos onde nós enfrentamos também a aventura junto com os problemas, nós temos algumas questões a considerar. Agora abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. E aqui acontece uma situação interessante, em Mateus, capítulo 8. Jesus e seus discípulos vão ter uma aventura na tempestade. Mateus capítulo 8, versículo 23 até versículo 27. A palavra do Senhor diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, a Bíblia nos apresenta aqui um momento de incertezas, um momento de inseguranças, um momento onde talvez o pânico se colocou na mente e no corpo das pessoas que estavam presentes naquele lugar, num pequeno barco. Agora, essa mesma ilustração pode ser comparada com nossas vidas. Por quê?
Porque chegamos a um ponto de ter incertezas quando vemos que Deus não responde aos nossos pedidos ou não atende a nossos problemas. Às vezes pensamos, o que está acontecendo com Deus enquanto eu estou sofrendo? O que Ele está fazendo enquanto eu estou passando por uma necessidade? Você lembra a história? Ele está no meio do mar, há uma tempestade, está chovendo, né? Os discípulos começam a se desesperar e Jesus estava dormindo. E às vezes nós chegamos a pensar assim, gente, peraí, acaso eu não sou salvo em Cristo Jesus? Acaso eu não sou filho de Deus? Acaso eu não sou alguém temente a Deus? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Então, uma aventura na tempestade nos apresenta, irmãos, algumas decisões a fazer. Ou nos apresenta, a verdade, algumas situações que precisamos entender. A aventura começa, irmãos, com uma decisão. Seguir. Se você decidiu seguir a Cristo Jesus na sua vida, você tem que entender que você vai passar por tempestades. Se você decidiu entregar sua vida a Cristo Jesus, os problemas formarão parte da sua vida, da minha vida. Porque na hora que eu decidi seguir a Jesus, eu decidi subir no barco. E o barco vai ser direcionado pelas ondas do mar, o barco vai ser direcionado talvez pelos ventos, e o barco vai nos colocar numa situação de tempestade. O versículo 26 diz: e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se viu-se uma grande bonança. Vocês decidiram me seguir, mas aqui há um problema. Cadê sua fé? Cadê o fato de acreditar completa e integralmente em mim? Acaso eu não estou cuidando? Seguir a Cristo, irmãos, envolve que muitos desejam estar perto dele, mas quantos estão dispostos a se subir no barco? Se você olha comigo, versículos anteriores, Jesus está pregando a uma grande multidão. E após pregar, Jesus decide subir ao barco. Então aí nós vemos dois grupos de pessoas. Uns que estavam do outro lado, em terra firme, e aqueles que decidiram subir ao barco junto com Jesus, seus discípulos. Então eu, como discípulo, tenho que entender onde eu estou. Alguns seguiam a Jesus só por terra. Os 12 decidiram seguir a Jesus subindo no barco. É necessário subir no barco para poder experimentar as tempestades. Em outras palavras, é necessário entender muitas vezes que a vontade de Deus demanda que eu faça a decisão de subir dentro daquele barco, inclusive sem conhecer e sem ter experiência alguma. Lembre-se algo muito importante, irmãos. Do grupo dos 12, encontramos 4 que eram expertos pescadores. Os outros 8 não tinham essas experiências. Quando eu falo de 4, estou falando de André, Pedro, Tiago e João. Homens de mar, homens com experiência de pesca, homens que conheciam o sentido do vento, homens que conheciam em que lugar aconteciam as tempestades. Mas os outros 8 não sabiam isso. Então, uma aventura começa com uma decisão. E quando falamos de ter uma aventura com Jesus, eu preciso entender que a minha decisão deve ser seguida. Segundo, uma aventura também nos apresentará
obstáculos, problemas. Versículo 24, e eis que no mar se levantou, que diz aí, uma tempestade. Em outras versões diz, uma grande tempestade. Então ele fala da magnitude do problema. Não era apenas uma tempestade normal. Não era apenas aquele chuvisco que a gente teve aqui agora há pouco. Era algo maior. Tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Irmãos, o desespero das pessoas aí devia ser algo tão forte que muitos deles entraram em pânico. Eu não decidi seguir a Cristo pretendendo morrer agora, porque ninguém quer morrer, certo? Eu não pretendi seguir ao Mestre para acabar meus dias no fundo do mar. Eu não pretendi entrar nesta vida dizendo: olha, agora que fazemos? O caminho que temos na frente é longo e, porém, não faltarão os problemas. Qual é o problema que virou uma tempestade na sua vida? É uma pergunta para você se responder, talvez. Qual é o problema que virou uma tempestade na sua vida? Os discípulos eram expertos em navegação, tinham 4, mas ainda assim precisaram do Mestre. Esses 4 expertos marítimos precisaram de quem? Do Mestre. Por quê? Porque eles vão a Jesus e dizem: Jesus, salva-nos! Senhor, salva-nos, que perecemos. Os 4 expertos disseram: olha, não há nada que nós possamos fazer. Os discípulos entenderam que para resolver o problema precisavam de Cristo. E se você e eu não entendemos que para poder resolver nossos problemas precisamos de Cristo, literalmente, irmãos, estamos perdidos. Se no meio das tempestades, no meio dos problemas, você opta ou decide escolher saídas temporais, passageiras, e não decide realmente escolher o remédio que Deus dá através de sua palavra, infelizmente, você passará por tempos turbulentos. E terceiro, irmãos, uma aventura na tempestade demanda de confiança e não tanto de experiência. O que nos ensina essa história? Que quando trata-se de problemas, a gente pode ter até a experiência de ter passado por situações complexas. Mas quando trata-se de uma transformação total, quando trata-se de uma segurança absoluta, o que Deus demanda de nós é confiança. Confiança. O testemunho da minha filha é interessante porque ela nasceu prematura, 35 semanas. O laudo, irmãos, se eu chegasse a apresentar a vocês uma cópia do laudo, apresenta as seguintes características: corpo inchado, protuberância aqui no pescoço, tá? Rins inflamados, infecção no sangue, né? Como se chama? Aquela questão de quando falam sobre que a criança provavelmente tem síndrome de Down. E a gente se pergunta: peraí, eu sou pastor, eu sou missionário, estou servindo ao Senhor, a minha esposa é uma boa serva, temente a Deus, e por que nós? Por que a mim? Chegamos no hospital, não me permitem entrar, né? Regras
Depois disso, 19 dias, não 5. Já perguntei, por que nós? Por que a minha esposa, por que eu? Por que passar por isso? Porque eu tive que dirigir por, sei lá, 2 semanas, 50 quilômetros no total. Aliás, 100 quilômetros no total, porque eu tinha que ir a deixar a minha esposa cedo, da nossa casa, em Senador Canedo, até Goiânia, 25 quilômetros, 25 para voltar e cuidar a Lia, depois pela noite voltar, retornar para buscar a minha esposa e levar novamente a casa. E a pergunta é, peraí, eu estou servindo a Deus, a gente não tem que passar por problemas. E no meio do desespero, irmãos, porque acontece temores, acontece desesperos, você apenas diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Irmãos, o versículo 26 e 27 diz, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Jesus não está dizendo, irmãos, que nós não tenhamos fé. Mas Jesus se está dizendo, olha, há um problema em você. Você diz que acredita em mim, mas realmente você não acredita. Você diz que crê em meu poder, mas agora você está desesperado. Que tipo de confiança é essa que você diz por um lado, mas apresenta por outro? Homem de pequena fé. Jesus não está dizendo que nós não tenhamos fé nele. Ele está dizendo que sua fé não é suficiente. Não importa quem seja você ou a experiência que possa ter. Você precisa confiar em Deus para poder sair da tempestade. O que é aquilo que não permite que você possa confiar? Se continua o versículo 26 e diz, então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este? Que dos ventos e o mar lhe obedecem. É o homem que tem poder sobre todas as coisas. E quando trata-se das nossas experiências, ele diz, a sua experiência não vale nada. O que conta é quem sou eu. Esse é o Jesus que nós servimos. Jesus não chama seus discípulos homens sem fé, mas sim homens de pouca fé. Se precisa de fé verdadeira para poder enfrentar as tempestades da nossa vida. Então eu quero acabar aqui, irmãos, esta pequena meditação, né? Todos nós vamos ter aventuras na tempestade. Mas para poder enfrentar esta aventura de uma forma sábia, você precisa entender 3 coisas. Uma aventura começa com uma decisão. Se você decidiu seguir a Cristo, então prepare-se para os problemas. Segundo, uma aventura nos apresentará obstáculos, os problemas. Os problemas farão parte das nossas vidas. E terceiro, uma aventura precisa de confiança e não tanto de experiência. Em meio aos problemas, a sua experiência talvez seja válida até certo ponto, mas você precisa de confiança. Para achar a verdadeira paz, antes precisamos acreditar. É hora de subir no barco e começar a experimentar nossa aventura com Jesus. Que o Senhor venha abençoar sua palavra, irmãos. Que o Senhor venha abençoar a cada um de vocês. Amém. Vamos orar. Pai amado, Deus Santo, obrigado por este momento aqui. Abençoe a cada um dos irmãos. Abençoe esta igreja preciosa de uma forma especial. Abençoe a teu servo, pastor Messias. Cuida, Senhor, dele, protege-ele. E abençoe, Pai, a cada um dos irmãos que representa, Senhor, esta igreja. Pai, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Pai, por este momento. Te agradecemos no precioso nome de tu Filho amado.
Amém. Amém. Amém.